Muito bem, muito boa noite. Estamos ao vivo em todas as plataformas, Facebook, Instagram, né? Canal do YouTube, hoje recebendo a participação da Rádio Gaúcha, TV Cultura. A gente está online em todas esses veículos de comunicação para ter uma aulinha maravilhosa de organização de empresas em pleno Dia dos Namorados, né? Olha aí que legal. E eu soube há pouco tempo, eu soube ontem, na verdade, que hoje não é um dia letivo, né? Então, teoricamente, nós não teríamos aula. Mas como tem toda a função por conta de que o Bordim pediu a minha aula da quarta-feira, né? Então, a gente vai acabar tendo a recuperação desse dia que nós faríamos lá na segunda-feira, tá? E, obviamente, a gente vai dar continuidade no conteúdo que a gente está trabalhando. Lembrando sempre que as videoaulas que a gente faz é o momento exato para a gente poder ter essa troca, né? Ficar mais próximo, debater o tema que a gente está falando, tirar as dúvidas, né? Então, reforço mais uma vez para acompanharem online. Não deixar para olhar todos os vídeos depois, porque daí vai chegar lá na última semana, na semana da prova, e provavelmente vai ter aquele perdido que sequer sabe o nome do componente e vai querer assistir todos os vídeos e vai querer fazer a prova e depois não vai saber o porquê que foi ruim, né? Por que teve um resultado ruim. Então, por favor, continuem acompanhando online. Aqui, vocês que estão online, né? Vocês que estão ao vivo aí, a princípio já estão acompanhando, já entraram no ritmo, né? Então, só para fazer o reforço, eu peço a ajuda de vocês para falar com os demais colegas também. Beleza? Beleza. Bom, gente, na última aula, então, a gente está dando continuidade lá na criação da personalidade jurídica, né? E a gente está discutindo alguns elementos que compõem o Cadastro Nacional das Empresas, que é o CNPJ, o documento, né, o CNPJ, e aí a gente está discutindo alguns elementos que compõem esse documento tão importante, que é o documento comprobatório da criação da personalidade jurídica das empresas. E aí, na aula passada, a gente discutiu bastante a diferença entre matriz e filial, né? Como que a gente faz para poder entender, né, só a partir da leitura de um CNPJ, se aquela empresa que a gente está analisando é uma matriz, se ela é uma filial, e se caso ela for uma filial, qual é o número da filial, né? Então, eu trouxe algumas regrinhas bem legais para que vocês consigam interpretar um CNPJ. A gente vai ter alguns exercícios depois na sequência e também vai ser questão de prova que vocês vão ter que fazer a interpretação do CNPJ, né? Então é muito importante que vocês realmente consigam entender esses elementos e saber a diferença de cada um deles, tá? E aí, só relembrando então, a gente viu que matriz sempre vai constar neste documento, né? Logo abaixo do número da inscrição vai trazer essa informação dizendo que o estabelecimento é matriz. E se caso for filial, ele vai trazer essa informação também logo abaixo do número da inscrição, né? E aí a gente viu também uma regrinha bem legal, que é o número pós a barra, o milhar, né? Sempre quando a gente vai tratar de uma matriz, após a barra da inscrição, sempre vai ser o milhar, o 1000 invertido. Se é 1000 invertido, eu sei que é a matriz. E se é a matriz, eu estou falando do estabelecimento zero, né? Do estabelecimento sede, que é aquele que deu origem à atividade econômica. Quando a gente vai olhar a filial, esse cenário muda, porque após a barra, a gente vai ter a diferença do milhar. Parte-se de 2.000. Pode ser 2.000 invertido, 3.000 invertido, 4.000 invertido, né? Até, enfim. Consequentemente, né, esse número do CNPJ da filial, né, o milhar, nos fala qual que é o número do estabelecimento. E aí eu pergunto para vocês, se lá na questão de prova, que vocês vão interpretar um CNPJ, e esse CNPJ for de uma filial, cujo número da inscrição, após a barra, tem o milhar 8.000. Qual é o número da filial
Exatamente. Estabelecimento filial 07. Tá? Sempre vai ser um abaixo. A matriz, desculpa, a matriz sempre sendo o estabelecimento 0, né? Sempre sendo a sede, o estabelecimento que deu a origem da atividade econômica. E, consequentemente, a partir das criações das filiais, essas filiais, esses estabelecimentos, vão passando, né, a ser o estabelecimento 1, 2, 3 e assim por diante. Eu trouxe para vocês o exemplo da Cosmopolita, que é um cliente lá da supervisão, que eu acho que ficou bem claro, né? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida em relação à diferença entre matriz e filial. Ficou? Beleza. Aí então, a gente falou também sobre a questão da diferença entre razão social e o nome fantasia. O que é razão social? Né? E aí a gente vai enxergar esse termo como razão... A minha estagiária tá bem danada hoje, né? Estão ouvindo ela aí. A gente vai enxergar esse termo tanto como razão social ou nome empresarial, né? Mas ambos falam a mesma coisa, que nada mais é do que o nome jurídico, o nome da personalidade jurídica, né? Que é o nome da empresa. Ponto. Simples assim. Já o nome fantasia é aquele nome que a gente vai dar como apelido ao negócio, né? Vai dar como um apelido para que ela seja conhecida no mercado. Porque imaginem, aí eu trouxe o exemplo, né? Acho que era eu e o Fabiano, eu e o William, acho, que nós íamos abrir uma distribuidora de bebidas. E aí a gente daria nome para essa empresa de Dias e Dias Comércio de Bebidas LTDA. Imaginem que ruim seria se as empresas conseguissem ser conhecidas através dessa razão social, né? Então é por isso que existe o nome fantasia, que é para simplificar a coisa, que é para tornar ela conhecida no mercado através de um nome fictício. Então o próprio nome já está falando, né? Nome fantasia. E aí eu pergunto para vocês, a razão social a gente consegue mudar? Não, Fabiano. Ó, a razão social sempre vai ser de uso exclusivo, tá, gente? Isso também tem que ficar bem claro. Ou seja, a razão social Dias e Dias Comércio e Bebidas LTDA, que foi a empresa que nós abrimos, é minha, né? Logo, a utilização dessa razão social é exclusiva minha, beleza? Agora, e daqui a pouco se eu se eu tenho uma entrada de outro sócio, ou se daqui a pouco eu vendo essa empresa, né? Será que ela sempre vai ter que ter o mesmo nome? Será que ela sempre vai ter que ter a mesma razão social? Então tem que tomar cuidado aqui, né? E aí eu falei para vocês na aula passada, eu usei um exemplo que eu acho que ficou bem nítido. Quando eu nasci, né? Quando eu nasço é ótimo. Quando eu nasci, eu adquiri a personalidade civil e não sei por que cargas d'água, meu pai e minha mãe resolveram me dar o nome de Jackson, né? Ou seja, Jackson é a minha razão social, né? É o nome ao qual eu sou conhecido, ao qual eu fui registrado. Este nome eu vou permanecer com ele até os fins dos tempos. Mas vamos supor que lá pelas tantas eu decida que o meu nome agora eu quero que seja Bárbara. Eu posso fazer essa mudança, né? Eu posso entrar com um processo em cartório pedindo a alteração do nome o nome social, né? E a partir daquele momento passar a ser chamado de Bárbara. Eu posso fazer essa alteração, né? Da mesma coisa uma razão social das empresas. Também é possível fazer a alteração da razão social. E isso é bem comum, isso acontece bastante, tá? Só que, claro, a razão social ela é exclusiva de um número de inscrição. Eu não posso ter na mesma esfera do ente federativo o registro de uma outra empresa com exata mesma razão social. Vamos de novo. Dias e Dias Comércio de Bebidas LTDA foi a empresa que nós abrimos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em Santa Maria. Logo, esse registro foi feito na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Beleza, até aí tranquilo, né? E aí a Junta Comercial comunica à Receita Federal,
que a gente viu que é o órgão regulamentador de toda essa parte, né? Fiquem tranquilos que a gente vai entrar mais na sequência, tá? Vai ficar mais claro. E aí o que acontece? Existe uma outra empresa aqui no Rio Grande do Sul que também quer ter exatamente a mesma razão social. Ela pode? Não, não pode. Porque essa razão social é de uso exclusivo. Ou seja, esta outra empresa ela vai ter que ter alguma coisa diferente. Seja na designação, seja no próprio nome, né, no dias e dias, enfim, vai ter que inverter, vai ter que colocar alguma outra coisa, mas não pode ser registrado exatamente a mesma razão social. Dentro dos limites do ente federativo. Ah, professor, como assim? Quer dizer, então, que no Rio de Janeiro pode ter uma outra empresa exatamente com a mesma atividade empresarial, com exatamente a mesma razão social? Sim, pode. Pode. Porque ela foi registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro e não na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Pessoal, tranquilo? Sim, não? Oh, exatamente. Eu, Jackson, eu sou portador do CPF, cujo número lá, né, com 11 números, que vai me acompanhar para o resto da vida. Isso eu não vou trocar, eu não consigo mudar o número da minha inscrição do CPF, né? Mas o meu nome eu consigo, mas eu vou continuar com o mesmo número. Porém, eu vou fazer uma alteração lá na Receita Federal, enfim, né? Da mesma forma, a empresa. O número da inscrição, o número do CNPJ vai ser o dela, exclusivo. Esse ela não muda. Esse vai acontecer a partir do momento do registro, a partir do momento da criação da personalidade jurídica, até o fim da vida empresarial. Seja até o encerramento, seja até a liquidação, enfim, seja lá o que for. Mas o número, tá? Isso tem que ficar bem claro, gente, ó. O número da inscrição, isso aqui não muda. Vai ser sempre, é dela. O que ela muda é o nome empresarial. Isso sim. Embora seja de uso exclusivo, ela consegue mudar. Vai ficar mais claro quando a gente entrar nos atos societários, tá? Fiquem tranquilos. Olha só, aqui está falando em geral, tá? Em geral significa nem sempre. Em geral, a razão social é composta pela designação, pelo ramo da atividade e pelo tipo empresarial. Por que em geral? Porque no Brasil, a maior quantidade de empresas registradas são do tipo sociedade limitada. Tá? Obviamente que se a gente for analisar um CNPJ de um empresário individual, de um MEI, né, de uma Eireli, vai diferenciar essa razão social. Porque a partir desse momento ele não vai precisar, né, do ramo da atividade. Mas fiquem tranquilos que isso também a gente vai entrar lá nos tipos da empresa, tá? Mas é só para dizer que, via de regra, tá? Em geral, a razão social é composta pela designação específica, pelo ramo da atividade e pelo tipo empresarial. Por isso que eu fiz a construção aqui do exemplo fictício nosso, né? Dias e Dias, comércio de bebidas, LTDA, Sociedade Limitada. Beleza? A razão social, então, gente, como ela é de uso exclusivo, antes de nós criarmos a nossa empresa, ou seja, antes de nós darmos a origem à personalidade jurídica, eu vou chegar, então, para este órgão que regulamenta, que faz a homologação das minhas inscrições dentro dos limites do meu ente federativo, que é a Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E aí eu vou chegar para a Junta Comercial e vou falar: e aí, Junta Comercial, beleza? Olha só, eu quero abrir uma empresa, tá? A minha empresa é uma distribuidora de bebidas. E eu quero ver se está disponível aí o nome Dias e Dias Comércio de Bebidas LTDA. Tem como tu verificar para mim? Aí a Junta Comercial vai dizer: não, beleza, senta aí, toma um café, eu vou dar uma olhada. Né? E aí o que ela vai fazer? Através de um processo que a gente chama de viabilidade, ela vai verificar em todo o banco de dados do registro de todas as empresas do Rio Grande do Sul e vai verificar se aquele nome, se aquela razão social, se aquele nome empresarial está liberado, está apto.
Tá apto? Não tem problema. Ela vai dizer, ó, cara, beleza, pode tocar adiante. Tá reservado teu nome para ti, ó. Análise concluída, esse nome aí tá ok. Tu pode registrar, né? E a partir deste processo, que é o primeiro passo, a viabilidade, assim, ó, é um grãozinho de areia num processo de abertura da empresa. A partir dessa análise, o nome já fica reservado. Ou seja, se durante o meu processo de constituição alguém vier e tentar criar uma empresa exatamente com o mesmo nome que eu estou tentando, não vai conseguir, porque aquela razão social já está reservada para mim. Beleza? Renata, Suelen, Valciane, Jéssica, deixem para depois. Daqui a pouco. Show. Bom, olha só um exemplo, tá? E a gente está entrando no nome fantasia para deixar mais claro. O nome fantasia é a mesma coisa que o nome de fachada. É o nome que a gente vai criar a nossa marca, é o nome que a gente vai deixar visível, que a gente vai criar campanha de marketing, vai deixar ele se tornar conhecido no mercado, né? É o nome fantasia, tá? A gente não vê aí a propaganda, por exemplo, do Peruso e o enunciado falar veja as ofertas do Peruso e Peruso LTDA. Não, né? Veja as ofertas do Peruso Supermercados. Ou seja, Peruso Supermercados é um nome fantasia. E a partir desta criação do nome fantasia, dá-se origem à marca, né? Mas juridicamente, e como eu falei para vocês, essa nossa cadeira ela tem muito da questão do direito empresarial. Juridicamente, essa empresa é conhecida como Peruso e Peruso LTDA. Ponto. Né? Ela é registrada através deste nome. O nome fantasia é só um nome de fachada que ela criou. Tá? Ah, professora, ela pode mudar o nome fantasia a qualquer momento? Pode. Pode. E de maneira muito simples. Tá? Diferentemente da razão social, que aí tem todo um processo de alteração contratual, o nome fantasia tu simplesmente comunica para a Receita Federal dizendo, cara, olha só, a partir de agora eu não sou mais Peruso Supermercados, eu sou Bolos da Lulu. Ponto. Não tem problema. Ah, professor, então quer dizer que pode repetir? Pode. Não tem problema nenhum. Só que aí a gente vai ver uma coisa. Existe um órgão... Opa, é na sequência. Existe um órgão que faz o quê? O registro dos nomes fantasias. O registro das designações que vão se formar as marcas. Por que isso, gente? Porque a partir do momento em que eu registro a minha marca, eu torno ela exclusiva. E automaticamente, uma outra empresa do mesmo ramo da atividade não vai poder usar o meu nome fantasia. Tá? Mas para que isso aconteça, eu preciso registrar o nome fantasia, a minha marca, enfim, seja lá o que for. A gente vai falar na sequência. Olha só outro exemplo. Esse daqui provavelmente vocês todos conhecem, né? Bruxo Ponto de Bebidas. Pois bem, o seu bruxo, para quem não sabe, ele é um empresário individual, que é o tipo empresarial, né? Ele não é uma sociedade limitada, ou seja, ele é constituído através da pessoa física, cujo nome empresarial, quando ele cria a personalidade jurídica, nada mais, nada menos vai ser do que o nome do empresário. Ponto. Olha só a diferença. Esse exemplo é o exemplo de um empresário individual. Este outro exemplo que eu trouxe para a gente construir é o exemplo de uma sociedade limitada. Vai ficar mais claro quando a gente entrar nos tipos de empresa, tá? Mas só para mostrar para vocês. O nome empresarial da empresa Bruxo Ponto de Bebidas, que é assim que a gente conhece ele, o nome empresarial, o nome da personalidade jurídica é Rogério Rodrigues Pinto. Rogério Rodrigues Pinto. Né? Este é o nome empresarial da empresa, da personalidade jurídica. Pode ser que dê um nozinho, tá? Por conta de que é o nome do empresário. Só que isso, a gente vai ver as características do empresário individual e vai ficar claro. Só que olha só, o nome fantasia dele é Bruxo Ponto de Bebidas.
Ninguém diz, vou lá tomar um negocinho mais forte lá na frente do Rogério Rodrigues Pinto. Eu vou dar uma banda para ver o movimento lá na frente do Rogério Rodrigues Pinto. Não. Todo mundo disse vai dar uma volta, vai lá no bruxo. Né? Ou seja, o nome fantasia, que é o nome apelido ao qual a empresa tem, é Bruxo Ponto de Bebidas. É de uso exclusivo? Não. Para ser de uso exclusivo, boa noite, doutor Reginaldo, tudo bem? Para ser de uso exclusivo, o que ele precisa? Ele precisa registrar a marca. A partir do momento em que ele registra a marca, que ele registra o nome fantasia, nenhuma outra distribuidora de bebidas que exerça a mesma atividade empresarial vai poder fazer a utilização desse nome fantasia, tá? Agora, eu não sei se ele fez o registro ou não, tá? É só para mostrar para vocês. Pessoal, por favor, tranquilo. Era tu a mecânica, não sei o quê? Eu vi que tinha um estranho. Eu vi que tinha um estranho. Até ia comentar e deixei passar. Pessoal, tranquilo, pelo amor de Deus. Tem que saber se tá ok. Senão a gente volta e retoma. Mesmo? Beleza. Ó, questão número 3 da nossa prova. É correto afirmar que o nome fantasia podemos alterar a qualquer momento. Correto ou verdadeiro? Correto ou verdadeiro? Correto ou falso? Correto, né? Questão número 6 da prova. É incorreto afirmar que o nome empresarial não pode ser alterado a qualquer momento. Certo ou errado? Peraí que eu tô processando, tá? Calma aí. Ó, é incorreto afirmar que o nome empresarial pode ser alterado a qualquer momento. Foi isso ou não pode ser alterado a qualquer momento? Já esqueci. Incorreto? Eu posso alterar o nome empresarial a qualquer momento. Simples, né? Simples assim. Show de bola. Qual que é o nome do órgão que faz o registro das marcas, né? Dos nomes fantasias, né? E aí, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que cria a patente do negócio. Não é patente latrina, aquela de antigamente que o pessoal ia para fazer os negócios. Não. É patentear a marca. Ou seja, provavelmente, se nós quisermos abrir um supermercado e a gente quiser colocar o nome fantasia desse supermercado de Peru Supermercados, talvez a gente tenha um problema. Porque provavelmente Peruso já fez o registro da marca. E aí não dá para a gente fazer a utilização. Tá? Qual é o nome desse órgão que regulamenta isso? O INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Que é uma entidade ligada à Receita Federal, tá, Fabiano? A Receita Federal tem vários braços. Ela é um polvo, tá? Tem vários braços. O INPI, ele é um instituto, como é que chama? Independente, mas que ele é vinculado à Receita Federal, até por conta de que eles, né, precisam fazer o cruzamento de dados, tá? Mas é só a nível de conhecimento, tá, gente? A gente não precisa aprofundar e saber como é que o INPI funciona. Beleza. Ó, percebam, se caso tem alguém... Boa noite, Sandra. Se caso tem alguém perdido, tá? A gente está falando de cada elemento que compõe o CNPJ. Para no fim disso tudo a gente conseguir pegar um CNPJ e ter a possibilidade de interpretar ele, tá? Agora a gente está chegando na data da abertura. O que é a data da abertura? O que será que a gente pode resumir como data da abertura?
Será que realmente é a data da inauguração do negócio? A data que a empresa fez aquele coquetel lá de lançamento, enfim? Tem que tomar cuidado, tá? Data de abertura nem sempre, tá? Nem sempre vai ser a mesma coisa que data de inauguração. Essa data de abertura corresponde à data de abertura da inscrição na Receita Federal. Data de abertura da criação da personalidade jurídica. Ou seja, a empresa passou a ter a personalidade jurídica constituída a partir da data de 14 de setembro de 2009. E aqui eu estou trazendo de novo o exemplo da supervisão, né? Ah, professor, meu senhor fala que a supervisão está aí há mais de 40 anos. Sim, só que é um grupo empresarial. Nós temos duas empresas. Uma delas que foi constituída há muito mais tempo. E essa segunda, que é a supervisão contabilidade, ela foi constituída em 2009. Tá? A gente pode determinar aqui, então, que data de abertura vai ser a data onde o empresário está encalacrado. A data de abertura é a partir do momento em que ele dá a criação da empresa e a partir desse momento ela assume todas as obrigações e deveres. A partir do momento da data de 14 de nove de 2019, a supervisão passou a existir. E no dia 14 de 10 de 2009, já teve declaração para entregar. Ou seja, embora ela não tivesse feito inauguração, né, tratando de algum outro exemplo da empresa que a gente vê por aí, embora ela não tenha realmente iniciado suas atividades, as obrigações já iniciaram. Né? E aí a gente faz uma analogia bem interessante aqui. Eu sempre gosto de trazer isso. Quando a gente vai abrir uma empresa, tem que ter bem claro que é a mesma coisa que colocar um filho no mundo. O Guilherme deve falar isso bastante, né? O Bordinho fala bastante para vocês. Quer abrir uma empresa? Não tem problema, meu amigo. Mas tá botando um filho no mundo, né? E tu sabe que a partir do momento que tu bota um filho no mundo, tu vai ter que dar comida, vai ter que cuidar, vai ter que ninar, vai ter que trocar fralda. Tu não vai poder simplesmente ignorar a existência, né? Então a gente pode dizer aqui que o período da gravidez é todo o processo burocrático até a data de abertura do CNPJ, tá? Mas a partir do momento da abertura, a criança nasceu. E se a criança nasceu, tu não pode largar ela, né? E aí tu vai ter que assumir. Obviamente que quem vai realmente abrir um negócio é responsável o suficiente para ter essa noção, né? Não vai querer abrir um negócio aí simplesmente para ter um CNPJ e depois vai sentar na graxa. Porque aí lá pelas tantas vai querer fazer um investimento, querer pegar algum empréstimo e nem sabia, nem lembrava que tinha um CNPJ. Acontece bastante com quem abre MEI, né? Provavelmente vocês devem conhecer alguém que abriu o MEI e achou, eu abri o MEI, nada a ver, vou deixar, não vou fazer nada, não vou movimentar. Aí achou que era malandrão, tentou fazer alguma coisa com o CPF dele depois e aí lembrou que tinha um MEI. E aí olha para trás e vê que nunca fez a entrega de nenhuma declaração do MEI. Né? Mas a partir do momento da criação do CNPJ, seja MEI, sociedade limitada, empresário individual, né? EIRELI, qualquer tipo de empresa. A partir do momento da abertura, meu amigo, te liga, porque senão tu vai ficar para trás, tu vai sentar na graxa e a Receita Federal vai vir, vai te pegar. E ela vem. Tranquilo? Olha só, a partir deste momento, a partir da data de abertura, a empresa assume seu papel organizacional no mercado. O que é isso? A partir do momento em que saiu o número da minha inscrição do CNPJ do Dias e Dias Comércio de Bebidas LTDA, ela assume a personalidade jurídica, ela passa a existir juridicamente, né? E, consequentemente, ela passa a ter deveres, né? E também direitos, né? Direitos e deveres. Então, agora, a partir desse momento da criação, eu posso abrir uma conta no banco, PJ, eu posso conseguir um empréstimo, eu posso conseguir um financiamento, né? Eu posso contratar colaboradores, né? Enfim, eu passo a ter direito a um prolabore, dependendo do tipo da empresa, né? Que é o salário dos sócios. Eu passo a ter direito a uma contribuição previdenciária diferente, né?
Consequentemente, olhando para o outro lado, aquele lado que ninguém quer enxergar, mas que existe e é bem latente, eu passo a ter os meus deveres, né? E aí eu tenho tributos e impostos, né? Eu tenho a questão do e-social, que é o programa para comunicar os dados dos meus colaboradores. E o e-social é algo muito novo, muito recente, que se eu não faço, que se eu não mantenho atualizada, a Receita Federal vem e creu, né? Faz eu sentar na graxa, porque agora o cruzamento de dados ele é muito maior do que era no passado. Eu passo a ter obrigação de declarar imposto de renda à pessoa jurídica, né? Então, automaticamente, a data de abertura ela é o marco, né? É o marco inicial dos direitos e obrigações. Não significa que é a data que a empresa abriu as portas e começou a atender, tá? Isso também tem que ficar bem claro. Dúvidas? Tô achando vocês muito quietos. Eu sei que vocês não são assim. É apavoramento? Só vai piorar. Passe, não. Pessoal, se ficarem com dúvida, perguntem, tá? Abra o microfone, grita. Não quer falar no microfone, manda no chat. Porque agora, a cada evolução que a gente faz, a cada elemento, tem algumas particularidades. Por exemplo, agora a gente vai falar sobre enquadramento. Tá, mas o que é enquadramento? Aqui, juridicamente, quando a gente analisa a personalidade jurídica, a gente tem algumas opções de enquadramento. Provavelmente o professor Bordim, né, deve ter dado uma surra de vocês da questão do Simples Nacional, alguns exemplos, né, algumas tributações. Este tipo de enquadramento tributário é outra coisa, não vamos confundir, tá? Então deleta, ó, desliga a luzinha lá. Não tem nada a ver com esse tipo de enquadramento que a gente vai falar agora. Esse tipo de enquadramento significa ao porte que a empresa vai ter. Como assim, professor? O enquadramento ele é uma condição que as empresas podem aderir e a partir do momento em que ela adere a um específico porte, a um determinado enquadramento, boa, isso aí, né? Ela passa a ter alguns benefícios. Como assim? A partir do momento em que tu é enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, tu passa a ter algumas simplificações burocráticas que, consequentemente, vão facilitar a tua vida empresarial. Vai ficar mais claro, tá? Mas só para mostrar para vocês que o enquadramento, ele fica aqui no cantinho, ó. Porte, tá vendo? Ó, e aí a gente vai falar sobre cada um deles. De acordo com a lei das micro e pequenas empresas, os negócios que se encaixam nesses tipos têm um tratamento diferenciado e mais vantajoso. Os impostos são calculados conforme a receita bruta da empresa e, consequentemente, possuem valores menores e são simplificados por meio de uma guia única. Além disso, essas empresas são dispensadas da contratação de jovem aprendiz e podem ser beneficiadas em licitações públicas. Vamos lá. Eu abri a minha empresa Dias e Dias Comércio de Bebidas, LTDA, e eu digo, cara, eu vou faturar, e aí a gente vai falar sobre as características de cada uma, tá? Eu vou faturar eu tenho uma previsão de faturamento, né? E a minha condição, ela é favorável para que eu faça o meu enquadramento como ME, como uma microempresa. A partir do momento em que eu faço a aderência a este porte de microempresa, eu passo a ser dispensado da obrigatoriedade de contratar jovem aprendiz. Eu não tenho a obrigatoriedade de contratar pessoas com necessidades especiais. Eu não tenho a obrigatoriedade de recolher o ponto eletrônico dos meus colaboradores. Eu não tenho a obrigatoriedade de fazer todo o cálculo dos impostos em guias separadas. Eu posso simplificar tudo isso
né? E, consequentemente, eu também passo a ter a possibilidade de participar de licitações públicas. Vamos lá, falar sobre cada um dos pontos, tá? Antes de mais nada, tá? Eu não estou dizendo que, eu vou... Então quer dizer que se eu enquadrar em ME ou EPP, eu estou dispensado dessas obrigações. Então, que bom, eu não quero contratar jovem aprendiz. Ou pessoas com necessidades especiais. Cara, pelo amor de Deus, né? Isso é responsabilidade social. Eu acho que não precisa, da mesma forma como existe a lei obrigando algumas empresas a aderirem a essas características, eu acho que não precisaria ter uma lei que liberasse a obrigatoriedade disso. Porque não interessa que tu é uma empresa ME ou uma EPP. Tu tem que pensar a questão da inclusão. Isso sempre, tá? Sempre. Tu tem que estimular a economia contratando jovens aprendizes e tu também tem que dar a possibilidade para todas e quaisquer empresas sem fazer distinção nenhuma, tá? Mas como eu falo para vocês que o nosso componente ele é um componente mais voltado para o direito empresarial, tem a lei da obrigatoriedade que fala, cara, se tu fatura determinado, se tu tem determinado índice de faturamento e tu é enquadrado com um porte maior, tu é uma empresa grande, aí só um pouquinho, tu passa a ser obrigado a contratar jovem aprendiz, a contratar pessoas com necessidades específicas e também a fazer a obrigação do recolhimento do ponto eletrônico dos teus colaboradores. Já para ME e EPP, não tem essas obrigatoriedades. Não significa aqui que ela não pode fazer, tá, gente? Não significa que ela não pode fazer. Ela deve fazer. Ela deve contratar jovem aprendiz, ela deve contratar pessoas com necessidades especiais e ela deve também tornar esse processo de banco de horas mais claro para todo mundo, né? E uma forma que a gente tem é trabalhar com tecnologia através do recolhimento do ponto eletrônico, tá? Mas as empresas enquadradas como ME e EPP, elas não são obrigadas a tal. Da mesma forma que micro e pequenas empresas passam a ter o direito de participar de licitações públicas. O que são licitações públicas? Lá no início, a gente viu a diferença entre empresas públicas e empresas privadas, tá? As empresas públicas, quando elas têm alguma necessidade específica, né? Preciso comprar papel higiênico, preciso comprar água, preciso comprar borracha, sei lá eu o que for. Quando as empresas públicas têm essa necessidade, o que elas precisam obrigatoriamente fazer? Abrir licitação pública para dar visibilidade pública e, consequentemente, o uso do dinheiro público de uma melhor forma, né? Ou seja, o processo licitatório nada mais é do que abrir a ampla concorrência. Aí as empresas que oferecem esses determinados produtos e serviços vão chegar, vão dar os lances, vão mostrar, né, qual que é o preço deles e automaticamente o agente público vai decidir qual é o mais vantajoso, qual é o mais barato. E a partir daquele momento ele vai adquirir esses produtos ou serviços de determinada empresa específica. Só que para essas empresas terem o direito de participar de licitações públicas, elas precisam obrigatoriamente ser encaixadas, enquadradas no porte ME ou EPP. Beleza? Estou partindo do princípio que está fazendo sentido. Exato, Fabiano. Por exemplo, a Prefeitura de Santa Maria precisa comprar pneu para os carros dessa guarda municipal, né? O que ela faz? Ela vai chegar na madrugada e vai dizer, e aí, beleza, me dá uma meia dúzia de pneu. Não é assim que funciona, né? Ela abre um processo licitatório ao qual as empresas fornecedoras desse produto vão chegar, vão falar qual que é o lance, vão dizer qual que é o produto, qual que é a marca específica, vão determinar o custo desse produto, né? O quanto custa, os orçamentos, exato, né? E aí, automaticamente, a empresa pública vai decidir qual que é o mais vantajoso, qual que é o de menor custo,
porque aí tem que usar o dinheiro público, né? Porque a empresa pública ela é criada com propriedade pública, lembra que a gente falou? Ela tem que fazer o bom uso do dinheiro público, né? E através do processo licitatório que regulamenta tudo isso. E aí, só é nível de debate, tá? Só para a gente tentar entender e fazer mais sentido. Por que existem tantos processos de corrupção? Porque os processos licitatórios, eles abrem brecha para que eu, o Fabiano, né? Eu fui olhar aqui, mas até agora só o Fabiano tá falando no chat, né? Eu, o Fabiano e a Jéssica, a gente se une e diz, cara, olha só, a prefeitura abriu um processo de licitação para comprar pneu. O que a gente vai fazer? Nós três somos amigos. Nós três vamos criar personalidades jurídicas diferentes, ou seja, a gente vai constituir um CNPJ com esta atividade de comércio de pneus, comércio de pneumáticos. E a gente vai participar vai enquadrar lá bonitinho como ME ou EPP, e a gente vai participar desse processo licitatório. Obviamente que essas três empresas vão dar lances diferentes, orçamentos diferentes, né? Só que daí a gente determina, cara, o nosso teto vai ser tanto, e aí joga esse teto lá para cima. E aí o que acontece? Como só tem essas três empresas participando do processo de licitação, a empresa do Fabiano, que foi a que deu o menor lance, o menor orçamento, mas esse orçamento ele já está 3 vezes mais do que o mercado, vai ganhar a licitação. E automaticamente a prefeitura vai comprar todos os produtos da empresa do Fabiano. E aí eu, o Fabiano e a Jéssica, a gente vai dividir o dinheiro e vai fazer tendel, né? Então é mais ou menos por aí que acontecem esses escândalos de corrupção que a gente acaba vendo ligados a entes públicos. Pessoal, tranquilo mesmo? Beleza. As características para poder fazer o enquadramento como ME ou EPP, tá? Primeiro, faturamento. Primeiro e principal, faturamento. Para ser enquadrada como ME, como microempresa, a empresa precisa ter uma estimativa de faturamento de, no máximo, 360 mil no ano. 360 mil no ano. Não é no mês, é no ano. Se ela faturou 362 mil no ano, ela não pode ser enquadrada como ME. Aí ela passa a ser EPP, empresa de pequeno porte. Tá? Então, o limite de faturamento para ser enquadrado como ME é de R$0 a 360 mil no ano. Tá? Para ser enquadrada como EPP, parte de 361 mil a 4,8 milhões no ano. Tá? Essas são as características para enquadrar como ME ou como EPP. E aí o que acontece? Quando a gente faz o processo de constituição da empresa, tem um campo lá dentro da junta comercial que tu marca qual é o enquadramento da criatura, né? E aí tu vai determinar se ela vai ser ME ou EPP. Se tu não faz isso, né, ele marca automaticamente o porte demais, que é um terceiro porte. E o que é esse terceiro porte? É o porte padrão que a empresa, que a junta comercial, todas as juntas comerciais e a Receita Federal dá a partir do momento da constituição da personalidade jurídica. O que isso significa, gente? É como se a empresa está abrindo e está dizendo, cara, eu vou faturar mais do que 4,8 milhões no ano. E isso é automático. E quem faz a cagada, quem faz quem não olha isso, é o contador na hora de fazer a abertura da empresa. O contador ou a empresa específica ou a pessoa específica que faz a abertura da empresa. Afinal de contas, eu não sou contador, né? Então, quando tu vai realmente fazer a abertura da empresa, tu tem que pensar. E aí, o empresário tem que trazer essas informações. Qual é a estimativa de faturamento? É no máximo 400 mil. Bom, então, né, tu não vai conseguir se enquadrar como ME. Vai ser um EPP. E aí, lá no processo de abertura, a gente enquadra como EPP. Porque se eu não faço a escolha entre ME ou EPP, automaticamente ela me joga no demais. E aí, o que acontece? Vai dar algum problema? Não, não vai dar problema. Mas daqui a pouco essa empresa vai querer participar de uma licitação que abriu ontem, né? A prefeitura abriu uma licitação para comprar fralda, sei lá, né?
E aí, opa, só um pouquinho, eu também quero participar da licitação. Aí o cara vai lá, o empresário junta toda a documentação, entra com o processo para entrar na licitação, e aí o órgão licitatório vai dizer, cara, tu não pode participar da licitação. Ah, mas por quê? Porque tu é demais. O teu porte é demais. Tu não é MN nem EPP. Ah, mas eu nem sabia. Bom, paciência. Sentastes na graxa. Reclame com quem fez a cagada. E quem fez a cagada foi a pessoa que fez a abertura, né? Então, são algumas regrinhas que é preciso tomar cuidado, é preciso ter a noção, porque senão tu separa a querer abrir empresa, né? Ah, vou abrir meu CNPJ, vou constituir meu CNPJ. E não se dá por conta de algumas coisas que talvez ali na frente vai ter um reflexo bem grande, né? O que ela tá tentando... O tiro, ela tá... Hein? Ok, então, gente. Beleza. Aí vocês já devem estar imaginando como vai ser a provinha, né? Lá na prova vai ter um CNPJ, onde vocês vão ter que interpretar o CNPJ. Né? Barbadinha, barbada, melzinho melzinho com a... Como é que é? Mel na chupeta, esse troço aí. Barbada, né? Vocês não podem reclamar de mim. Né? Olha, eu peguei leve com vocês na produção e logística, e aqui esse componente também. Então, se alguém reclamar, eu vou grudar um gato morto na cabeça. Aí vocês vão interpretar o CNPJ e vai ser legal porque a gente vai pegar ele na mão e vai dizer, cara, olha só, essa empresa é uma sociedade limitada, né? Ela tem o nome fantasia este, a razão social é esta, o número da inscrição é esta, ela é matriz, é filial, né? Qual é o porte? Ela é ME, ela é EPP, ou ela é demais. Então, olha que legal. São coisas que talvez a gente... E eu perguntei para vocês, tinha gente que nunca tinha visto CNPJ na vida, né? Então a gente, além de conhecer o CNPJ, tá falando dos elementos que compõem esse documento. E aí, a gente vem para uma parte que é mas tão importante quanto as demais, que são as atividades econômicas. O que significa atividades econômicas? Vai lá, Fabiano. Atividades econômicas do CNPJ significa o quê? Pode chutar, sem saber. Barbada. Né? Atividade econômica nada mais é do que as atividades que a empresa vai exercer ao longo da vida empresarial. Ou seja, tudo que a empresa vai fazer, tudo que a empresa vai comercializar, se é serviço, se é produto, precisa constar no CNPJ. Precisa falar no CNPJ quais são as atividades que a empresa vai exercer. Se ela faz alguma atividade que não está incluída no CNPJ, vai dar problema. Vai dar problema porque talvez ela não vá conseguir comprar de fornecedor, ela não vai conseguir emitir nota, o alvará dela não foi legalizado para essa atividade. Então, basicamente, ela vai acabar sentando na graxa. Então, todas as atividades que a empresa vai exercer precisam constar no CNPJ. Isso é regra, tá? Tem que aparecer no CNPJ. A empresa da Lulu, né? Bolos da Lulu. O que ela vende? Bolo, né? Obviamente que a atividade empresarial dela vai ser comércio varejista de produtos alimentícios. Tem como adicionar, e aí a gente vai ver, tá? Comércio varejista de produtos alimentícios. Só que aí o bolo da Lulu resolve vender refri também. Resolve vender Coca-Cola. E aí o que acontece? A única atividade que consta no CNPJ é o comércio varejista de produtos alimentícios. E aí... Tá difícil, peraí. Desculpa. E aí o que acontece? A atividade de comércio varejista de bebidas não está incluída no CNPJ. Ela vai conseguir emitir nota? Não vai conseguir emitir nota. Ela vai conseguir comprar do fornecedor? Não. A CVM não vai vender para ela, porque ela não tem atividade no CNPJ. E mais do que isso, ela pode comprar em atacadão e colocar a vender? Pode,
Mas aí ela vai estar sendo uma baita de uma chinelona, porque ela não vai estar pagando imposto. Né? Ou seja, parte-se do princípio que todo mundo tem que estar dentro da legalidade. E para estar dentro da legalidade, precisa estar dentro das regras. Precisa estar dentro das leis. E quando a gente vai comercializar alguma coisa, precisa constar no CNPJ. Tá? Isso é regra. E aí tem uma coisa que a gente sempre fala lá na supervisão. O empresário chega e diz, eu quero fazer uma inclusão de atividade. Respondendo a tua pergunta, Fabiano. Eu quero começar a vender, eu sou tem uma farmácia que é cliente nossa, que é como se fosse aquelas lojas aqueles free shops de Rivera, sabe? Que vende perfume, vende um monte de coisa, mas é uma farmácia em São Luís Gonzaga. E aí o que acontece? Ela vende um monte de coisa. E quando ela veio com essa ideia de expandir e oferecer mais produtos, a gente sentou com ela, com a empresária, e falou, olha só, a senhora pode colocar até casa pegando fogo no seu CNPJ. Como assim? Eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso incluir as atividades que eu quiser. Obviamente, né? Obviamente, que as demais questões que a gente vai conversar, né, enquadramento tributário, simples nacional, lucro presumido, enfim, tudo isso, se a gente tem alguma atividade que não corresponde à característica para poder ser enquadrado em determinado regime tributário, aí não pode, né? Mas, via de regra, ela pode incluir qualquer atividade que ela quiser. Só que aí tem que ter coerência, né, gente? Tu não vai pegar um açougue e vai colocar a vender sabão, por exemplo. Sabão não, né? Vamos pensar um açougue vendendo mesa, né? Cadeira, não faz sentido. Então, obviamente que tem que ter uma coerência. Esse exemplo, eu continuo no exemplo da cafeteria Cosmopolita, né? Como vocês podem ver aqui no porte, ela é uma ME. E aí a gente fez um enquadramento dela como ME, porque ela participou de um processo licitatório da Universidade Federal de Santa Maria, e se ela não tivesse enquadrada como ME, ela não poderia ter participado e ter ganho, né, esse processo licitatório. Então ela vai abrir uma filial lá na Universidade Federal. E aí aqui dentro do CNPJ, nas atividades empresariais, tem uma coisa. É dividido em atividade principal, atividade econômica principal e atividades econômicas secundárias. Alguém arrisca qual que é a diferença em uma da outra? Não necessariamente. Olha só. Atividades principais, e na verdade vai ser a atividade principal, que é uma só, todo e qualquer CNPJ que tu for pegar para interpretar, vai ter lá atividade principal, atividade econômica principal e atividades econômicas secundárias. A atividade econômica principal nada mais é do que aquela atividade que vai ter a maior movimentação econômica dentro da empresa. A que vai ser a mais exercida, a que vai trazer mais volume de faturamento. Né? Ou seja, aqui ela realmente vai movimentar. Tá? As secundárias são aquelas que ela também vai movimentar, porém não na mesma intensidade que a atividade empresarial principal. Tá? É bem simples. Tá? Beleza? Vamos lá. Vamos manter nesse exemplo aqui da Cosmopolita. A atividade da Cosmopolita, como eu falei para vocês, ela é uma cafeteria, né, ali na frente do Royal Plaza. A atividade econômica principal dela, aquela mais movimenta dentro da empresa, é esta aqui. Lanchonetes, casa de chá, de sucos e similares. Aí, obviamente, que tem toda uma questão tributária, que aí cabe ao nosso excelentíssimo Gordinho explicar para vocês, lá na contabilidade tributária, lá para frente, quando vocês forem ter, né? Que é uma questão de imposto, de cálculo de imposto, CFOP, emissão de nota, toda essa cambada da parte da contabilidade.
Mas a atividade econômica principal que ela mais movimenta e é que é a mais vantajosa para ela incluir é esta 56.11.203. As secundárias são essas aqui. Padaria e confeitaria com predominância em revenda, comércio varejista de bebidas, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificados anteriormente, e bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento. Obviamente que cada uma dessas atividades também tem uma particularidade. Vou dar um exemplo, tá? Essa última atividade secundária aqui, 56.11.204, bares e estabelecimentos especializados em servir bebidas, vírgula, sem entretenimento. Isso aqui para a prefeitura faz um tendel, mas um tendel de diferença. Olha só o exemplo. O Pingo, tá? Se a gente for pegar o CNPJ do Pingo, provavelmente não vai ter essa atividade lá dentro. Por quê? Porque ele é um bar e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, até aí tudo ok, vírgula, sem entretenimento? Não, muito pelo contrário. Tem entretenimento. E esse entretenimento é música ao vivo, né? Toda aquela coisa que vocês já devem conhecer. Gente, só essa diferença, quando tu vai entrar na prefeitura para pedir o alvará, se por falta de atenção, se por burrice, seja lá o que for, quem abriu a empresa colocou esse CNPJ, vai dar um problema gigante ao ponto dele ter que fazer toda uma alteração de contrato para excluir essa atividade. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Não é simplesmente, o professor falou que pode botar até casa pegando fogo. Óbvio, pode. Mas, obviamente, que tem que tomar cuidado e analisar caso a caso, né? Diferentemente de um bar que comercializa bebidas, mas não tem entretenimento. Ou seja, não tem música ao vivo. Aí, ok. Que é o caso da Cosmopolita, né? Ficou claro? Ai, me deu cãibra. Bom, gente, na próxima aula a gente vai falar sobre o CONCLA, que é o ente, que é outro bracinho lá do povo da Receita Federal, tá? Que é outro órgão individual ligado à Receita Federal e também ao IBGE, que é a Comissão Mista de Classificação, que faz a classificação de todas as atividades econômicas. O que pode, o que não pode, qual é o produto que compreende, qual é o que não compreende. E aí a gente vai dar sequência na próxima aula e vai falar sobre isso. A gente vai acessar o site do CONCLA, vai pesquisar, né? Vai pegar um KNAI, vai saber o que é KNAI, né? Para início de baile. Vai pegar uma atividade, vai pesquisar, vai ver o que pode, o que não pode. E aí vai ficar mais claro, tá? Sugiro para vocês... tentem montar algumas questões que vocês estão com dificuldade, que talvez a gente tenha que reforçar para na próxima aula a gente retomar, tá? Porque eu tenho certeza que pode ser que tenha dúvidas. E eu não posso que vocês fiquem com dúvidas. A gente tem que dar continuidade, mas todo mundo precisa ter o mesmo entendimento, tá? E outra coisa, se vocês acharem que a gente está indo rápido demais, também me avisem. Que daí a gente dá uma seguradinha, puxa o freio de mão. Tá? Tranquilo? Beleza, então. Como ninguém é de ferro, né? Obviamente que hoje é dia dos namorados, a gente tem que dar uma curtidinha também, né? Tomar um negocinho. Então, desejo a todos um baita final de noite, né? Aproveitem. Quem não tem namorado, quem não é casado, também aproveitem, amor próprio sempre, né? E próxima aula na segunda-feira, tá? Segunda-feira estamos aí de novo, mesmo horário, mesmo canal. E segunda-feira a data da entrega das atividades, não esqueçam, beleza? Show! Bom final de semana para vocês, até segunda e se cuidem. Boa noite.